Existe uma força espiritual silenciosa que começa a agir dentro de você no momento em que você para de lutar sozinho. A maioria das pessoas acredita que transformação acontece apenas quando algo muda do lado de fora, quando a oportunidade aparece, quando o dinheiro chega, quando as portas se abrem. Mas a verdade é que Deus inicia as maiores mudanças onde ninguém consegue ver. Dentro da mente, dentro do coração, dentro das decisões invisíveis que você toma quando ninguém está olhando. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece lento, confuso, até mesmo injusto. Talvez você tenha orado, esperado, tentado fazer o certo e mesmo assim a resposta ainda não chegou. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque interpretam o silêncio como ausência. Mas existe um segredo espiritual que poucos compreendem. Quando você para de resistir, quando para de lutar contra tudo o que não consegue controlar, algo começa a se alinhar dentro de você. E essa mudança interna prepara o caminho para tudo o que ainda vai acontecer fora. Pense por um momento na quantidade de energia que você gasta tentando prever o futuro, tentando controlar o comportamento das pessoas, tentando evitar dificuldades que talvez nem aconteçam. Esse desgaste silencioso drena sua fé, rouba sua paz e cria a sensação de que você está sempre correndo sem sair do lugar. Mas a fé verdadeira não nasce do controle, nasce da confiança. E confiança não significa passividade, significa continuar caminhando mesmo quando você não consegue enxergar cada detalhe do caminho. Deus não trabalha apenas nos momentos de vitória visível. Muitas vezes, Ele trabalha nos períodos em que você acredita que nada está acontecendo. Porque enquanto você pensa que está parado, sua mente está sendo fortalecida, sua visão está sendo amadurecida e sua capacidade de suportar o que virá está sendo construída em silêncio. Há pessoas que só conseguem acreditar quando veem resultados imediatos. Elas oram hoje esperando respostas amanhã, fazem o certo esperando reconhecimento instantâneo e quando isso não acontece começam a duvidar. Mas tudo o que cresce de forma forte na vida cresce primeiro de forma invisível. As raízes se aprofundam antes que os frutos apareçam. E se você entender isso, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a diminuir, a comparação perde força e a pressa deixa de comandar suas decisões. Você começa a perceber que talvez Deus não esteja atrasando sua vida, mas preparando você para algo que exigirá mais maturidade, mais equilíbrio e mais força do que você tinha antes. Existe um momento muito específico na jornada espiritual em que você percebe que lutar contra tudo apenas te cansa. Mas alinhar suas atitudes com a fé te fortalece. É nesse momento que a tal força invisível começa a agir. Não é um sentimento explosivo, não é uma emoção intensa que aparece de repente. É uma mudança silenciosa na maneira como você reage, pensa e decide. Aquilo que antes te tirava a paz já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes te fazia desistir agora apenas te desafia a continuar. E mesmo que externamente poucas coisas tenham mudado, internamente você já não é a mesma pessoa. Isso é transformação espiritual real. Não é apenas receber algo novo, é se tornar alguém preparado para viver o novo. Talvez você esteja enfrentando um período de portas fechadas, de respostas demoradas, de planos que parecem não sair do papel. E a tendência natural da mente humana é interpretar essas fases como fracasso ou abandono. Mas existe outra forma de olhar para isso. E se esse tempo estiver sendo usado para fortalecer áreas da sua vida que você nunca prestou atenção antes? E se Deus estiver desenvolvendo sua disciplina, sua paciência, sua clareza, sua capacidade de continuar mesmo sem aplausos? Porque muitas pessoas pedem conquistas grandes, mas poucas estão dispostas a passar pelo processo silencioso que sustenta essas conquistas. E a verdade é que tudo o que chega antes do tempo geralmente não permanece, enquanto aquilo que é construído com profundidade permanece mesmo quando os desafios aparecem. Quando você para de resistir ao processo, algo interessante acontece. A pressão diminui, mas não porque os problemas desapareceram, e sim porque sua mente deixa de lutar contra aquilo que ainda não pode ser mudado. Você passa a focar no que pode fazer hoje. Pequenas decisões, pequenas atitudes, pequenas escolhas que parecem simples, mas que, acumuladas ao longo do tempo, mudam completamente a direção da sua vida. Deus trabalha muito através dessas pequenas decisões invisíveis, aquelas que ninguém vê, aquelas que não geram aplausos imediatos, mas que constroem um caráter sólido. E caráter sólido é o que sustenta qualquer grande conquista que venha depois.
Muitas vezes você olha para outras pessoas e pensa que elas tiveram sorte, que tudo aconteceu rápido para elas, que o caminho delas foi mais fácil. Mas o que você não vê são os períodos silenciosos que elas atravessaram, os dias em que continuaram mesmo cansadas, os momentos em que confiaram mesmo sem entender. A vida raramente revela os bastidores das histórias que parecem rápidas. E talvez agora você esteja justamente nesse bastidor da sua própria história, naquele capítulo em que parece que pouca coisa acontece, mas onde as decisões mais importantes estão sendo tomadas. Porque é nesse período que você aprende a continuar sem depender de motivação, aprende a agir sem precisar de reconhecimento e aprende a manter a fé mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Existe algo poderoso em continuar caminhando quando ninguém está olhando. Existe algo profundamente transformador em escolher acreditar quando tudo ao redor sugere desistência. E essa escolha diária, silenciosa e repetida é o que ativa essa força espiritual que começa a reorganizar sua mente, suas prioridades e até as oportunidades que aparecem ao seu redor. Não porque algo mágico acontece de repente, mas porque quando sua postura muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, a direção da sua vida inevitavelmente começa a mudar também. Muitas portas se abrem não apenas porque chegou a hora, mas porque você se tornou a pessoa capaz de atravessá-las. Talvez hoje você ainda não veja sinais claros de que algo grande está se aproximando, e isso pode gerar insegurança. Mas pense em quantas vezes na sua vida algo inesperado aconteceu depois de um período em que tudo parecia parado. A vida tem esses momentos de preparação silenciosa, e quem entende isso sofre menos durante a espera. Porque deixa de interpretar cada demora como derrota e passa a enxergar cada fase como parte de um processo maior. A fé não elimina os desafios, mas muda a forma como você atravessa cada um deles. E quando sua forma de atravessar muda, a maneira como você chega do outro lado também muda. Se você sente que está cansado, que está tentando há muito tempo e que às vezes parece que ninguém percebe seu esforço, lembre-se de algo importante. Crescimento invisível continua sendo crescimento. Nem tudo o que é verdadeiro precisa ser visível imediatamente. Muitas das mudanças mais profundas da vida começam de forma tão silenciosa que você só percebe quando já se tornou alguém diferente. E talvez exatamente agora esteja acontecendo dentro de você algo que, daqui a algum tempo, será a base das conquistas que você ainda nem imagina. Respire fundo por um momento e pense: e se, em vez de lutar contra cada fase difícil, você começasse a perguntar o que pode aprender dentro dela? E se, em vez de interpretar cada atraso como sinal de fracasso, você começasse a enxergar como um tempo de fortalecimento? Essa mudança de perspectiva não resolve tudo de uma vez, mas traz algo essencial: paz para continuar. E às vezes tudo o que você precisa não é de respostas imediatas, mas de força suficiente para dar o próximo passo com confiança. Deus não pede que você entenda todos os caminhos. Ele pede que você continue caminhando. Talvez essa mensagem esteja chegando exatamente no momento em que você mais precisava lembrar disso. Talvez você estivesse começando a duvidar, começando a pensar em desistir, começando a acreditar que nada estava mudando. Mas se você ainda está aqui, se você ainda continua tentando, se ainda existe dentro de você uma pequena chama de esperança, então algo já está acontecendo. A força espiritual não se manifesta apenas em milagres visíveis. Muitas vezes, ela aparece como a coragem de continuar, como a paz que surge mesmo no meio da incerteza, como a decisão de permanecer firme quando seria mais fácil abandonar tudo. E essas pequenas vitórias internas são as que constroem as grandes vitórias externas que virão depois. Continue fazendo sua parte. Continue fortalecendo sua fé. Continue tomando decisões que aproximem você da pessoa que deseja se tornar, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Porque o que começa dentro sempre encontra um caminho para se manifestar fora. E quando você olha para trás depois de algum tempo, percebe que aquele período que parecia lento era, na verdade, o período em que tudo estava sendo preparado. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários: eu confio no processo de Deus. Porque quando você declara isso, você lembra a si mesmo que sua história não está parada, ela está sendo construída. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque a cada mensagem compartilhada, mais pessoas que estão passando por momentos difíceis podem encontrar força para continuar. E lembre-se sempre, quando você para de resistir e começa a confiar, algo invisível começa a se mover. E essa força silenciosa pode transformar completamente a direção da sua vida.